Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui para mais um Câmara Entrevista. E dessa vez com o artista e advogado Johnny Negroni. O tema dessa entrevista é a importância da poesia na adolescência e também como a leitura e a escrita podem gerar oportunidade para os jovens. Johnny, é uma alegria para a gente receber você aqui. Prazer é meu. Johnny também é autor de um livro de poesia que trouxe para presentear o município. Teremos 10 cópias desses livros que foram doados, né, para que, através do vereador Leandro Moraes, presidente da casa, chegue até as crianças do nosso município. Então, Johnny, se quiser fazer sua apresentação aqui, para o pessoal saber um pouco mais sobre você, fique à vontade. Muito obrigado, meu querido. Bem em resumo, assim, eu sou advogado, mestre em Direito e, paralelamente... Pode-se dizer paralelamente, né? Porque tem essa questão de imaginar que pode ser contraditório, mas também a parte artística, que eu sempre fui músico e também escritor, né? E agora que a gente eu estou lançando esse novo livro, né, de poesia, que é ele que está sendo doado, então é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho, né? E eu estou à disposição. Muito obrigado. Então, Johnny, para a gente iniciar, qual foi o seu primeiro contato com a poesia? Olha, eu posso dizer assim, que eu sou privilegiado porque na minha família, meus pais são leitores assíduos, então assim, eu cresci cercado de livro, né? E que eu posso me lembrar, eu acho que primeiro poesia mesmo, a música sempre foi, né? E aí isso vem do meu tio, que sempre ouviu muito rock dos anos 80 e tal, e aí com Cazuza, Renato Russo, talvez eu acho que foi os primeiros... sensações assim de falar, puxa, isso é um texto que é diferente, isso é uma poesia, isso é algo que, mais do que entender e ler, você sente, né? E aí, agora de poesia, exatamente eu lembro de um livro do Khalil Gibran, que eu era bem novo, que parece ser temas assim, tensos, mas com uma criança, eu ali com 11 anos, ou sei lá, 10 anos, foi uma das primeiras que eu lembro porque é lindo, é um dos maiores poetas do mundo, bem antigo, assim, mas que está totalmente atualizado e tem tudo a ver. E aí e aí eu comecei a entender o que era poesia, que é isso de sentir, mais do que a escrita, porque, e aí eu recomendo, não tem idade para esse livro, sabe? Então eu acho que veio dessa, eu acho que é leitura em casa, né? E eu já aproveito o gancho, que é essa grande questão, que eu acho que muitas vezes, se falta alguma coisa, se é em casa, se não está comum na família, alguma coisa que é natural, você está sempre com o livro à mão, da onde ele vem, que é da escola, da educação formal, ela vem às vezes de um modo assim, com livros muito antigos, clássicos, que sim, são importantes, são ótimos, são incríveis, por isso são clássicos, mas que para a motivação do adolescente ou de uma criança, logo para o começo, é difícil. Eu dou exemplo do Casmurro, O Nome da Rosa, que são incríveis histórias, incríveis livros, só que você com 11 anos não tem a motivação. E poesia é uma forma interessante de talvez criar motivação, uma forma mais fácil, curta, pequena. O meu livro, por exemplo, tem 50 laudas, tem poesias aí de várias formas, então tem poesias que tem 2 linhas, né? Sim. Então, acho que é isso, é para todo mundo. Né? Muito bom, muito bom. E quando que foi esse estalo, essa virada de chave que você percebeu, poxa, eu posso me expressar através da escrita? Também interessante, porque é um processo natural, essa coisa de você ler e escrever. E foi bem no colégio que isso começou a aumentar, porque assim, de novo, uma parte da educação formal, vamos lá, você criança não vai gostar de química, a história, de todas as matérias. Você vai ter alguma matéria que você não gosta muito. E tá desinteressado na aula. E se eu tô bagunçando e conversando, você chamar a atenção do professor. E é uma forma, de repente, a saída que eu tinha pra, nossa, essa aula tá um saco, mas eu também não quero criar problema, aí você começa a se interiorizar e de repente eu já estava escrevendo. Que é uma forma disso. O que está me incomodando agora, então, nesse momento? Ao invés disso ser exteriorizado de outra forma, e aí uma criança, por exemplo, forma de bagunça, de outras formas de reação, você, de repente, está colocando tudo aquilo num papel. Acabou, e aí a sensação que eu lembro é isso, não sei como começou, mas assim que acaba é uma sensação de alívio, né? Você já tirou aquilo, então... Eu acho que vem daí. Essa coisa de, mais do que... ninguém lia, assim. Tinha uma amiga que percebia, às vezes, queria ler alguma coisa, mas não escrevia pra ninguém. Era pra me aliviar mesmo. Era uma forma de, sabe, tirar todos aqueles questionamentos adolescentes ou pré-adolescentes que incomodam de uma forma, vamos dizer assim, saudável. E que não tem nada a ver com o outro, que prejudica o outro, né? Sim. E como você começou a escrever eles, assim? Olha, eu acho que, assim, se eu não me engano...
estava ali nas faixas dos 11 para 12 anos, quando eu começo a tocar também, começo violão e tal, de começo de banda, e naturalmente eu já comecei a compor música também. Então acho que tá um pouco aliado. Eu sempre fui muito assim, minha matéria sempre foi humanas, tanto que eu fui fazer direito. Então assim, essa coisa da escrita, sempre, interpretação de texto já estava bem comum, já era uma coisa que eu sabia que história, gramática, eram as matérias que eu mais me dava bem ali no colégio, era uma coisa natural. Então, ler, interpretar e começar a compor, escrever também poesia foi uma coisa, acho que até conjunto assim, sabe? E foi nisso, de gostar, simplesmente de ser bom, porque eu gosto, tocar violão. De repente, ver que eu consigo fazer alguma coisa, não óbvio, próximo aos meus ídolos e aqueles que tinham me inspirado, como falei, Cazuza ou Renato Russo, mas percebi que qualquer um pode fazer e que se você gosta e dá prazer, é o principal. Né? A gente tem, às vezes, um bloqueio que você vai fazer porque tem que fazer para isso, para chegar a algum lugar. Não precisa disso. Se você ama música, faz música, te faz bem, tá aí. É o começo de tudo. Né? Ou é o que é tudo. Sim, isso basta. Em algumas leituras minhas também, eu leio, no último que eu estou lendo é Rubem Alves. E ele diz que isso acontece de maneira natural, né? Que quando você programa, não, vou sentar para fazer, às vezes não sai, mas quando vem de maneira que não natural. São as melhores leituras, muitas vezes, não é aquele que você pega, se prepara, não é? Deixa a iluminação, coloca o pé tudo certinho para ler. Não, é um que de repente você puxou, começou a ler e sem você perceber, você está meia hora ali, né? Então, e as reflexões, o que te traz, né, numa leitura, aquilo, é isso, acho que é a sensação. Sempre que você está falando de arte, leitura, poesia, ela por si basta, né? É o ler, é o escrever. Eu acho que... E quando você começa a ter isso entra na tua vida e não sai mais, né? Eu acho que isso que é o mais interessante dessa questão, e por isso que eu faço questão sempre de doação de livros e tudo, porque basta abrir e ler uma linha. Isso daí já é um começo que talvez não tivesse. Que talvez um fosse ler de uma outra questão ou de outro lugar, né? Então, eu fico muito... É um prazer enorme, enfim, estar aqui e poder colaborar com isso. E assim, o que mais te marcou na adolescência, que o poema, né, te ajudou a enfrentar? Olha, eu acho que as questões de adolescente mesmo, de lidar nessa fase de transição para a vida adulta, que já tem muitas questões por si só, né? E eu acho que uma das melhores formas, pelo menos o que foi para mim, a arte foi essencial. Ela vai se alinhando, você vai criando sua própria identidade, né? Porque, como eu disse da outra questão, você tem várias formas de se expressar e de lidar com as coisas, principalmente que te frustram. E muitas delas você acaba sem perceber, isso vem depois, o arrependimento e tudo, quando você exterioriza e machuca alguém, prejudica alguém de alguma forma, querendo ou não. Quando você está na arte, você começa a ver uma forma de que você não faz essa outra, lida com a frustração de uma outra forma. E se tem uma fase de ter frustração, é adolescente, né? Então, e ali já estava sedimentando, porque assim, eu comecei então a compor e a escrever ali pelos 11, 12, já com 15, 16, era uma coisa que já fazia parte. Então um momento de muita frustração, de raiva, de qualquer coisa, era ali, eu já sabia que eu ia correr ali. Então, assim, eu acho que é essencial, acho que até hoje, sabe? Qualquer coisa, situação que é difícil de lidar, eu acho, com a vida num todo, tá aí. Eu acho que escrever, ler, e isso começa a fazer parte de você mesmo, né? Sim. E assim, tem um processo aí, né? De jovem leitor, poeta e artista. Então, como foi esse processo? Como você se descobriu? Pô, eu sou jovem, leio, gosto disso, sou poeta, ok? E como... Pô, eu sou artista. Como foi esse processo? Interessante pergunta, porque assim... Não, é difícil falar dos outros, você generalizar, mas o artista, ele tem sempre uma briga consigo em várias coisas. E uma delas é se aceitar artista. É muito engraçado isso, porque eu acho que até hoje eu tento me entender como artista. E é muito engraçado, isso nunca é uma coisa que eu faço a vida toda. Então, eu acho que antes de tudo, e aí vem uma daquelas coisas que a gente disse ali atrás, de que talvez... ficar preso ou pensar muito nessas questões é o que te afaste de fazer as coisas. Eu tento deixar isso de lado e, de repente, eu estou fazendo arte e viro um artista. Né? Então, assim, é um eterno questionamento, eu acho, do artista consigo mesmo sobre ser artista. Mas eu acho que é isso que é a questão. Não interessa, faça arte. Muito bom. Então, você acumula aí diversas ferramentas e profissões, podemos dizer assim. Poeta, músico, escritor, mestre em Direito, né? Então, como você pode dizer para mim que essas coisas transformam a sua vida, né?
como essas coisas se conectam e te ajudam na vivência. Como você transforma isso também na poesia? Olha, são profissões. Vamos começar ali pelas mais formais, começar com o direito, com mais do direito. O direito, trabalhar no direito, eu como advogado, tá na vida. É a vida, né? Eu falo muito que assim, a realidade é na sua cara todos os dias. Então, e o que é você fazer arte no final, né? Transformar algo da realidade em algo que não é real e que a gente entende, então, né, belo ou de outra forma, que cutuca, sei lá, que não é o real, é baseado nele. Tá aí, eu acho que é tudo. Como que eu posso dizer? Sair de um dia difícil de trabalho, que você defende um cliente num caso muito difícil, e ver essa realidade toda de coisa ruim no mundo, vamos dizer. E aí, linka com a outra pergunta, né? Com outra resposta também. Chegar em casa e pegar a guitarra para tocar. E ali parece que você compreender, entender, digerir tudo aquilo que você passou. Então, essas coisas vão se interligando mesmo, vão se interligando. E, aliás, é uma resposta dos livros. Eu gosto muito de filosofia, enfim, faz parte dos meus estudos. E na filosofia você aprende, né, que questionar, olhar de outro lado. Então, muitas vezes é porque a gente tem o olhar fixo de que são incompatíveis, né? Talvez, se a gente filosoficamente parar e olhar de outro lado, será que são? Na verdade, olhar de outra forma é dizer, são totalmente compatíveis. Por que não fazer tudo junto? Como não uma coisa influenciaria na outra, entendeu? Então, eu acho que é por aí. E que dica você pode dar para o jovem que não gosta muito da leitura, que não gosta de ler? A poesia pode ajudar nisso? Pode, com certeza. Ele começar a escrever um poema, como seria para ele começar a escrever um poema? Cara, eu já diria a primeira coisa, se você não gosta de ler, não tira isso da cabeça que não é. Não é ele que não gosta de ler. Ele ainda não assimilou, ainda não conectou com uma leitura que ele gosta. Então, e isso volta à questão, a poesia pode ser, não é que e não é que vai gostar. Mas se só foi ele trazido até hoje, opções de livro que aí dá a ideia de que ele não gosta, como eu te disse lá, O Nome da Rosa. Talvez mais tarde você vai entender, gostar, o tipo de leitura e tudo. Agora, quando você é muito cedo, aí talvez isso venha a ideia, né, equivocada de que você não gosta de ler. Então a ideia da poesia, eu acho que aí do meu livro principal, é tentar dar uma outra forma de caminho para que você realmente fale assim, tenta esse daqui, que é curto, você pode pegar, abrir qualquer um, tem uma sequência, né, você não precisa ler um atrás do outro. Então abre e lê, conectou, começou, você fala, olha, tá aí. Né? Então é assim, para quem tem vontade de escrever, seja poesia, seja qualquer coisa, a dica que eu dou, escreve. Escreve assim, sem ficar imaginando o que os outros vão achar. Onde você vai chegar, o que isso vai ser, o que isso é. Só escreve, se te dá prazer. Se você tem vontade, vai. Você vai ver que aí você vai criar o seu caminho. O que você vai ter com relação à escrita ou à leitura, você que vai adivinhar. Mas vai, só começa. E, para a gente já caminhando para o final, que conselho você poderia dar para o jovem que já escreve poesia, que já escreve poema? Que conselho você pode dar? Por exemplo, nós vivemos em uma cidade interior, sei que você também é de interior, Sim. E que muitas vezes a pessoa acha que é muito longe dela a realidade de ser um artista, de ser um poeta, de ser um escritor. A pessoa que sonha em chegar num nível como você já chegou, de ter um livro e tal. Que dica você pode, que mensagem você pode deixar para esse jovem, quem sonha em ter um livro publicado? Pode parecer lugar comum ou piegas, mas, cara, é não desistir. É não desistir. Realmente são... tudo isso que você disse, exatamente, são bloqueios que existem na vida real, distância, tudo mais. A questão financeira tem muita questão. Mas são barreiras. Barreiras são para ser vencidas. Se você quer, vai fazendo. Porque o engraçado, o louco da vida é que ela vai te dando a resposta de acordo com ela, não do que você quer. Então, assim, se você tem mais amor por aquilo, tenta trabalhar a expectativa, que te dá muito bloqueio. Sempre que te der frustração, não vai ser na primeira, vai ter muita coisa. Só que se você ama isso, se prenda nisso. Continue fazendo. Só continua. Uma hora vai vir uma resposta, a vida vai te dar uma resposta disso. Sabe? Pode talvez não ser da forma que você imaginaria, mas vai ser algo positivo na tua vida. Então não para. É isso aí. A gente agradece imensamente a sua participação com a gente, a agradeço doação a do oportunidade, livro que é também. isso. Johnny Negroni, Camadas em Cisto. Aqui, centralizado direitinho. E, Johnny, é uma alegria pra gente. As portas da TV Câmara estão Muito abertas para artistas, pessoas que contribuem culturalmente, educacionalmente e por aí vai,
com a nossa cidade e, por que não dizer, com a região, com todos os telespectadores, tanto da TV quanto da rádio. É uma imensa alegria para mim estar recebendo você aqui hoje e a gente agradece a sua participação e a casa está aberta para novos projetos que você queira trazer para a TV. Traremos, sim, as portas estão abertas para você. Eu que agradeço, assim, a gente está sendo recebido de uma maneira incrível e a oportunidade, é uma honra, tá? Muito obrigado a todos. Esse foi o Câmara Entrevista com o Johnny Negroni e continue nos acompanhando na TV e na Rádio Legislativa. Até a próxima, um abraço.